Olá, boa noite, Boa boa noite. tarde, bom dia para você que está aqui comigo com esse live, que a gente vai falar de algumas coisas bem legais e poderosas. Boa tarde, acho que ia ser talvez meio difícil. Boa tarde é meio difícil? Bom dia, acho que sim. Bom dia é mais provável. Mas enfim, acho que isso não é importante, né? É isso mesmo. Então, pessoal, sejam bem-vindos para esse live que a gente vai falar da magia Kahuna, que talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, já pratiquem de alguma forma, ou pratiquem coisas que não têm exatamente esse nome, mas que depois, ao longo desse live, você vai falar: nossa, MS, mas isso eu já sabia. Algumas pessoas podem ter essa sensação, principalmente as que estão praticando o Ho'oponopono já há algum tempo, né? Isso mesmo. O que você me explicou é que eu pude entender, né, que o Ho'oponopono e os princípios kahunas, eles estão relacionados, né? Estão relacionados porque vieram da mesma fonte primordial, da mesma fonte de energia. Então, desde que eu comecei, tem um barulho essa moto, né? Acho que passou. Desde que eu comecei a estudar e vivenciar o poder do Ho'oponopono, eu me deparei com os ensinamentos espirituais dos Kahunas. Você que está aí comigo, começando esse live hoje, que está na modalidade estreia, isso significa que nós não estamos totalmente ao vivo, mas estamos aqui, vamos conduzir o live como se ele estivesse ao vivo, tá? E a gente teve um compromisso, né? Isso. Te avisou no sábado que ia ter esse E compromisso. sempre quando a gente tem um compromisso, a gente dá um toque para você aqui no live. Então, Exato. nunca você fica exatamente na mão. Mas as meninas estão no chat. Nosso pessoal está aqui comentando junto. E pegando todos os comentários de vocês para depois a gente dar uma olhada. E sempre eu faço assim, se por acaso eu estou nesse compromisso, que às vezes acontece de ter esse compromisso nesse dia, e eu posso, até eu assisto live para me ver lá, para ver o pessoal comentando. Então não deixe de fazer o seu comentário. Gravar você não pode, filmar você não pode, mas assistir mas você pode. Às vezes se você dá 5 minutos ali, enfim, essas coisas. Pode. Para, Fábio, não complica a vida. Tá bom. Meu Deus, ele complica. Né? Às vezes eu falo uma coisa simples e ele está me exigindo explicações. Isso não é uma magia kahuna, isso é relacionamento. Então é assim, eu queria saber se você já conhece os kahunas, você já ouviu falar dos kahunas? Escreve aí no chat. Eu sei que tem gente que é praticante de Reiki e que deve já ter estudado o Kahuna Reiki. E aí tem referências dos kahunas, dos mestres kahunas, através do Reiki. Sabia, tem uma modalidade de Reiki? Tem, bastante conhecida. O Reiki nasceu há muito tempo, mas enfim, daí foram surgindo tendências. Como é que surgem essas tendências? Só para você entender. Do nada? Não é, nunca é do nada. As coisas no sentido espiritual, elas sempre têm um nascimento, elas têm um desenvolvimento, e isso tem a ver com pessoas e com praticantes. Então vamos dizer, se o Reiki virou Kahuna Reiki, porque haviam praticantes que já praticavam o xamanismo, que já estavam conectados com os ensinamentos dos mestres kahunas, que associaram o Reiki a essa nova energia, esse jeito de olhar. Porque os kahunas, eles são xamãs havaianos. E eu falo que eles são xamãs do Ho'oponopono, porque entre tantas coisas iluminadas que eles trouxeram o Ho'oponopono. E eles são os donos de um segredo que é capaz de transformar vidas. E hoje eu vou falar de 7 princípios que mostram o caminho para uma vida mais leve, com mais amor e com bons relacionamentos. Então vem comigo aqui nesse live que a gente vai descobrir junto os 7 princípios secretos da magia kahuna e destravar a sua vida. E eu vou pedir para que vocês fiquem até o final, porque no final a MS vai fazer junto com vocês, vai conduzir uma oração kahuna do perdão, que é muito bonita. Eu dei uma olhada, ela é bem bacana mesmo. Existem muitas orações. A gente aqui no Ocidente, nós conhecemos uma oração do perdão, porque ela ficou mais conhecida, porque veio logo no começo. Daí se fala muito da presença da xamã Kahuna Morna Simeona. E essa senhora, essa pessoa que trouxe o Ho'oponopono de uma maneira mais ocidentalizada, que muita gente que está aqui no live com certeza já ouviu falar,
ela era uma praticante da espiritualidade, ela era uma sensitiva, ela era uma médium, ela era uma pessoa com uma paranormalidade, né? Também, né? Então ela não só estudava, não era somente racional, era assim uma prática de vida. E as coisas que eu já estudei sobre ela contam que, além dessa parte, vamos dizer, mais histórica da Índia e de outros conhecimentos que ela tinha, inclusive da teosofia, ela era uma praticante do amor e do cristianismo. Então ela faz um baita de um sincretismo religioso que é muito a cara do brasileiro, né? Nós somos do sincretismo religioso. Ela é havaiana, né? Mas nasceu no Havaí, né? Interessantemente, tem uma cara muito forte, muita relação com o jeito que o brasileiro vê a espiritualidade. Exatamente, né? Porque nós aqui somos tudo, né? Se vocês, eu pedi agora para você, escreve aí no chat as religiões ou os lugares que você já frequentou, as crenças que você já ouviu falar ou que você já praticou. Muita gente vai falar que é católico. Muita gente vai dizer que já foi protestante, muita gente vai dizer que é espírita, muita gente vai dizer que é umbandista, muita gente vai dizer que é de tudo isso um pouco. Tem alguns evangélicos aqui, com certeza. Pode ter, né? Pode ter alguém que fale assim, MS, mas a minha família é tal coisa, eu sou tal coisa. Ou eu sou católico não praticante, que é bem comum também. Né? Católico não praticante, diga-se de passagem, significa nada, né? Não, significa um simpatizante do catolicismo, né? Eu simpatizo com os princípios do catolicismo. Isso, eu também simpatizo com um monte de princípio, mas se eu não praticar, eu não sou nada. Aliás, de tudo, né? Agora você não foi muito fofinha, né? Não sou, não dá para ser fofinha, porque é assim, ou você pratica aquilo que você está estudando, está vivendo, ou você não é nada. Porque se é só simpatizante de coisas, eu fico no meu ponto racional, na minha cabeça aqui, e pronto, acabou. Se eu quero resultados espirituais, eu tenho que praticar aquilo que eu estudo. Tem que ser alguma coisa. Seja o que for, né? Precisa praticar. Você é alguma coisa? O que você é? Eu sou várias coisas. No espiritual tá falando, né, Fábio? Eu assim como você, né, eu não tenho nenhuma inclinação religiosa em particular, né? A gente segue um caminho espiritualista. Isso. Que absorve muitas coisas que vieram do hinduísmo, algumas coisas que vieram do budismo. Muito da fraternidade branca, dos mestres ascensionados, que os próprios mestres ascensionados, eles já fazem por si só, pela sua história, pela sua presença, pelo seu nascimento, pelas religiões que eles pertencem, um grande sincretismo. Os mestres não são de uma religião ou outra, né? E não competem entre si, e não brigam pela religião entre si, que eu acho que é o mais legal, né? A gente não tem nem que competir, nem que brigar, nem que nada, a gente tem que ser. Não tem religião certa ou religião errada, né? Isso mesmo. Apesar de que tem pessoas por aí que pensam assim, mas, aliás, sempre se pensou assim, né? Mas não é verdade, né? E aí, Fátima, boa noite para você. Pode já começar contando qual é a sua religião. Boa noite, Fátima. Pode falar. Boa noite, pessoal. Eu não tenho dúvida em falar que hoje a minha religião é o espiritualismo. Sou espiritualista. Isso, não é uma religião. Bem. Mas eu entendo quando o Fábio falou que... Sua mãe que não te ouça, não é isso? Não, ela pode me ouvir, porque eu já falei para ela. Tá? Estou brincando. Ela... Quando o Fábio falou, como é que católico não praticante. Eu falava, eu não falava eu sou católica não praticante, mas eu falo que eu tive a formação católica até assim a crisma, mas totalmente por influência da família, da mãe. E do meu pai não era. Isso é normal, né? Que você que está ouvindo a Fátima... Na nossa geração isso é normal. E você que está ouvindo a Fátima pode falar, nossa, Fátima, eu também fui criado no catolicismo. Eu fui criada na religião espírita. Então, eu nasci num lar espírita. Então, era espírita o negócio da minha casa. Parei no crisma. Ninguém nem falava de catolicismo, eu não sabia nem o que era, criança pequena, né? Não sabia o que era o padre. Uma história que você queria ir na igreja? Eu achava bonito assim? o rito. Como é que era essa história? Conta aí. É porque assim, a minha história na igreja, eu morava numa cidade do interior, muito pequenininha, Itararé, e eu morava atrás da igreja.
a rua da minha casa tinha a praça principal. A sua rua devia ser uma travessa da rua principal e na rua principal tem uma igreja. E não, tinha uma praça onde tinha igreja. E atrás da igreja, eles construíram uma outra praça e uma escola. Então era uma praça, pensa na igreja entre duas praças. Uhum. Só que a igreja tinha fundo, a minha rua era essa rua que contornava a igreja, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu achava muito bonita a igreja. Primeiro que a igreja era bonita mesmo, uma igreja matriz, uma igreja muito grande, de tijolinho, sabe aquele domus redondo? É muito bonita, a igreja é linda mesmo. De fora, não era uma igreja muito rica, a cidade não era muito rica, mas a arquitetura muito bonita. Aquela arquitetura tradicional, de igrejas de porte grande. E aí essa igreja me chamava a atenção, eu achava bonito. E aí o que acontecia? Eu via todas as pessoas bem vestidas no sábado à tarde, no domingo de manhã. Todo mundo passava arrumado na frente da minha casa e ia para a missa. Falei, por que eu não vou na missa? Deve ser tão legal lá dentro, vai todo mundo arrumado. Você imagina, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo arrumado, todo mundo passando ali. E você via que naquela época, quando eu era criança, as pessoas vestiam roupa de festa, né? Tinham roupa de sair. Ou roupa de ir à igreja, né? Roupa de sair. Na minha casa isso era um costume. Roupa de sair. Escreve aí no chat se você tinha roupa de sair. Roupa de sair. Então, a roupa de sair era o vestidinho mais bem cuidado. Se a família era meio pobre, no meu caso, a minha família não tinha, assim, tanto dinheiro. A gente então, vai falar sobre os sair. princípios secretos dos Kahunas, tá? Só fica com a gente aqui, deixa ela contar a história. Só estamos falando de religião, daí o pessoal vai chegando. Isso. E aí você vai pensando em como você foi criado, porque tudo tem um objetivo. Exatamente. Eu estou contando essas histórias porque eu quero que você pense na sua criação. Então, a minha criação foi uma criação assim. Você não é católica, você não vai à missa. É justo. E eu falava, meu Deus, mas por que eu não sou? Eu quero ser. Queria tanto ser católica para poder ir na igreja. Não entendia nada, não sabia de nada. E Você às tinha vezes... quantos anos? Devia ter uns 6 anos, 5 anos. E olha só, e eu escutava, você é católica, você tem que ir à missa. E não fazia sentido nenhum para mim. Pois é. Você vê, uma queria ficar brincando, de repente com os amigos, jogando bola, andando de bicicleta, fazendo qualquer coisa. Com tanto, outros com tão pouco. E outro querendo botar roupa chique para ir na missa. Daí a minha avó, às vezes, me levava assim, de mãozinha dada, até a porta da igreja. Era o máximo que ela se permitia. Era o máximo que ela se permitia. E aí eu olhava o que estava acontecendo, a igreja lotada de gente, né? Que naquela época a igreja católica era muito importante. E aí, principalmente na minha cidade, né? E aí eu olhava daquilo ali e falava, meu Deus, eu queria saber o que estava acontecendo. O que aquele homem de saia está falando? Padre, né? E eu ficava curiosa. E por que ele usa saia? Por que o homem está de vestido comprido? Jura que pensava nisso? Pensava. Eu achava que tinha que ser uma mulher, no meu pensamento infantil. Assim, por que ele põe saia? Né? Memória de sacerdotisa. Isso certeza. É memória de vidas que ele passadas. Tá fazendo lá em Levei cima? muito tempo para aceitar o poder masculino nas igrejas. Muito tempo. Até hoje não aceito muito bem. Eu acho que a mulher manda muito melhor que isso. Pode escrever aí, Top MS, tenho certeza. E quem concordar, né? Com ela, escreve Top MS. Top MS. Não, mas a coisa da oração é muito da mulher. Eu não vou discriminar, dizer que não tem homem que tem energia boa e que reze. Não precisa discriminar, né? Até sendo um feminino. Sendo um homem aí falando, né? Quantas mulheres a gente tem aqui, quantos homens a gente tem assistindo. Não é? A gente já sabe que é muito pouco homem, né? Deixa eu só esclarecer também que eu não estou desdenhando da religião católica. Assim, eu só não gostava da parte de obrigação. Ou você tem que ir, e o ir na missa, aquele ritual para mim não fazia muito sentido, mas eu gostei de participar de talvez catecismo. Porque você não entendesse direito, né? Pode ser também. Tinham muitos dogmas, né? Muitos dogmas. Eu acho que quando a gente não entende o que está fazendo, o interesse é difícil de surgir, né? É difícil. Mas eu gostei tem que respeitar, né? Se você é um católico não praticante, bom, de repente até foi embora, porque... né? Eu gostei de fazer o catecismo, que era a história da religião, de Jesus, tudo aquilo, tanto que a minha filha eu também orientei ela a fazer o catecismo, ela fez até a primeira comunhão. Lígia, quer ir à missa? Não. Tudo bem. Então beleza, filha, não precisa ir. Eu acho que a gente tem que passar para nós,
Paula fez. Paula fez. Primeira comunhão, né? Porque estudava numa escola que tinha essa orientação. Deu tudo certo, dentro daquilo que é possível. Porque cada um tem a sua individualidade. E o que o pai e mãe têm que passar, na verdade, o mais forte que a gente tem que passar, né? São os nossos princípios, o ensinamento do amor. Inclusive princípios espirituais, né? Lógico. Mas não necessariamente precisa ser em alguma religião. Pode Exatamente. ser. Quem acredita piamente nisso. Eu acho que a religião, ser, né? se eu falar para você o que eu penso de verdade, eu acho que a religião, quando ela é muito profunda no sentido do amor, né, da presença do amor na vida das pessoas, ela ajuda a vida a ser mais leve. Eu acho que toda religião é profunda. O que talvez não seja profundo seja a interpretação ou do sacerdote ou do fiel. Todas as religiões são profundas. Senão não teriam durado séculos, né? Quando eu fui ver o que é a religião é religação, né? É a sua ligação com Deus. E eu percebi que a gente não precisa de ninguém para dizer pra gente como é que a gente vai conversar com Deus ou seguir a Deus. Às vezes ajuda, né, Fátima? Mas, assim, depende muito realmente da inclinação de cada um, né? Como cada pessoa se comporta. Hoje eu vou falar aqui agora sobre mente brilhante e os princípios secretos da magia Kahuna, porque eu vou falar também sobre a importância de você ter fundamentos. Então, toda e qualquer religião, seja qual a religião que você foi criado, ela foi importante porque ela trouxe fundamentos. As pessoas precisam de fundamentos. E chega uma hora na vida que se os seus fundamentos, que aquilo que você acredita, que aquilo que você foi criado, foi ensinado, não te bastam, continue estudando, tá? Continue, porque tem muita coisa para você estudar, tem muita coisa para você aprender, tem a expansão da sua consciência que acontece também com subsídios que você coloca na tua vida. Porque se você não estuda nada, como é que essa consciência, como é que essa mente vai ficar brilhante sem referências? Ok? Tem que ter. Então, fui criado numa religião, estudo, leio, pego livros, faço cursos. Isso é fundamental para a sua evolução. Porque não tem evolução sem aprendizado. Isso não existe. E isso é na terra e isso é no céu. No plano espiritual, nas cidades e nos grupos espíritas que existem no plano espiritual, quando a gente desencarna, tudo é estudo. Tudo é estudo. Tudo. Você vai estudar o comportamento humano, você vai estudar o comportamento biológico, o comportamento de toda a nossa atmosfera terrestre, deste mundo e de outros mundos. A gente, no plano espiritual, vive estudando, mas não como peso, como obrigação chata. Não, quanto mais você tiver com o coração aberto, mais coisas você vai aprender. Vai ser lindo para você, vai ser mais suave, você vai se aproximar de outras almas iluminadas, que é tudo que a gente quer, né? E assim, quando você está, vamos dizer, aí seja numa religião, seja na espiritualidade, isso não é tão importante. Quando você tem ali o seu sistema de crenças montado, até pode não ser uma coisa tão formal, né? Sim. Mas você tem as suas crenças e acredita em algumas coisas. Que a gente já viu isso acontecer até realmente em live aqui, né? A MS fala alguma coisa, ou vem um mentor e fala alguma coisa, a pessoa fala, peraí, eu não tinha pensado nisso. Esse eu não tinha pensado nisso pode vir a se tornar alguma coisa do seu próprio sistema de crenças, quando você entende que aquilo é uma realidade. Então você pode mudar o que você acredita e a forma como você pensa. É isso. E aí os mestres esperam que justamente que você faça isso. Você está aqui comigo hoje justamente para aprender mais, para expandir a sua consciência. Então a gente aprende, por isso os meus lives têm o formato de aulas. E cada live que você assiste, cada encontro que você assiste, você vai me ouvir falando dos meus cursos, sim, porque eu sempre vou falar, porque eu acredito nisso, né? E é claro que eu quero você como aluno, mas é porque isso vai ajudar a expansão da sua consciência. Então, amores, assim, todo mundo tem problema, todo mundo vive dificuldades, todo mundo quer mudar de vida e viver com mais leveza e com mais amor. E outro dia eu ouvi do seu Pena Verde, que é uma entidade que eu recebo, um guia espiritual. Ele é um xamã, né? E o contato que eu tenho com ele é mediúnico. E ele disse assim, muitos anos tem isso, filha, as pessoas nessa vida só querem ser queridas, amadas e respeitadas.
Isso é forte, né? Agora eu quero que você que está aí comigo, vou te pedir. Aliás, pega o caderno de notas, né? Acho que é legal você pegar o caderno de notas, isso é importante. Assim, todo mundo quer ser querido, amado e respeitado. Beleza. Como é que é isso na sua vida? Como é que é isso nos seus relacionamentos? No primeiro momento eu quero que você pense em você. Você é querido? É amado? É respeitado? Porque se você não for, isso vai ser uma dor dentro de você. Isso já é uma dor dentro de você. Mesmo que você não saiba. Mesmo que você não saiba. Então eu quero que você pense nisso. E agora pense nas pessoas que você ama. Filho, marido, irmão, namorado, parceiros, pessoas do seu trabalho, pessoas que você se relaciona. Você tem esse sentimento por elas? Você quer bem essas pessoas? Ama essas pessoas? Respeita essas pessoas? Primeira coisa que as pessoas vão dizer aqui para mim é que sim, que você ama, respeita, tarará. Eu aprendi que o respeito que a gente tem que dar para as pessoas é um pouco diferente da nossa noção familiar de respeito. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que pessoas mais antigas, tipo eu assim, talvez tipo você, nós estamos sendo testados nessa história de respeito, porque a gente está tendo que aprender a respeitar coisas muito diferentes do que aquilo que a gente estava acostumado a conviver. Faz sentido isso para você? Escreve no chat. Você consegue dar um exemplo? Que acho que poderia ajudar. Então vamos dizer, hoje a gente tem muito forte a questão. É difícil aqui, né? O motoqueiro tá bravo. Agora ele foi. Vai dar certo. A gente tem muito a questão da sexualidade, né? Sempre existiu, sempre vai existir, gay, não gay, isso é da vida, tá? Nem entro nesse tipo de questão, porque eu acho muito natural. Mas, algum tempo atrás, isso não era respeitado, né? Então, se o cara era gay ou se a menina era gay, era tudo guardado. Hoje já está bem menos, felizmente. As pessoas estão podendo ser um pouco mais livres, né? Mas essa questão de vários nomes dentro do ser gay ou não ser gay, né? E tem tanta diversidade que, para mim, eu confesso que era difícil entender essa diversidade de nomes, de categorias e de falas. Sabendo que estamos entrando num tema polêmico aqui, né? Não, eu não sou contra, eu só não entendia. Uhum. Então, às vezes, o nosso desrespeito, ele vem da nossa não compreensão mental e afetiva. Às vezes a gente não compreende uma coisa. Faz sentido. E sem você saber, você desrespeitou já um monte. Falou bobagem, ofendeu, magoou. Você não queria. Então, percebe como isso é sutil? E a gente está tendo que trabalhar isso na nossa família, às vezes com filho. Vontades, desejos, sonhos. Outro dia eu estava comentando num live, que é uma coisa menos polêmica, mas muito real também, dos jovens hoje, é assim, quando o pessoal da minha idade fazia seus 18 anos, a pessoa ia tirar a carta, aprender a dirigir e querer comprar um carro. Sim, você comentou. Acabou isso, acabou. Isso alguns jovens ainda têm essa ligação, muita gente não tem. Mudou o hábito, mudou o costume, mudou o olhar, mudou os desejos, mudou a intenção, mudou tudo. Então, às vezes, a gente não respeita as pessoas porque a gente desconhece aquele jeito de pensar, aquele jeito de agir, aqueles valores. A gente desrespeita uma fala, um posicionamento, porque a gente desconhece. Isso é muito, muito verdadeiro. E eu acho que quanto mais assim específico for esse posicionamento, ou seja,
quanto menos ele representar a maioria, mais chances são de que a pessoa vai se sentir desrespeitada, em grande parte por ignorância dos outros, né? O que não deixa de ser uma coisa que dói em você, porque você está se sentindo desrespeitado. E a gente não quer que isso aconteça, né? Por isso que a gente precisa evoluir. Por isso que você está aqui comigo, você precisa evoluir. Não é para você aceitar tudo de qualquer jeito, pessoas, situações, posicionamentos, não é isso. É ter consciência. E, dentro do possível, não desrespeitar os outros, né? Porque faz muito mal o desrespeito. Então, isso é muito verdadeiro e eu acredito piamente assim, na vida, que a causa do sofrimento está aí, quando as pessoas não se sentem amadas, não se sentem queridas e não se sentem respeitadas. É a falta de amor, é a falta de respeito que traz dor para o coração. Então, quando nós estamos com o coração carregado de dor, de mágoas, é muito difícil ver a vida com outros olhos. E é aí que entra o desenvolvimento da mente brilhante, que é a consciência da nova era. Ela desenvolve em você uma consciência racional e emocional ao mesmo tempo. E ela fica livre da conspiração da hipnose silenciosa. O que é a conspiração? É um inconsciente coletivo que prende você aos medos, à ilusão e ao apego. E ela afasta as pessoas, a conspiração. Então a gente tem que voltar para o nosso eixo, para a nossa mente brilhante, desenvolver a mente brilhante, porque ela ativa a sua intuição. E ela vai se ajustando para que você harmonize a sua mediunidade, a sua sensibilidade. A mente brilhante, ela dá a você o poder de ver o mundo de uma forma diferente. E uma das maneiras de você acessar a mente brilhante é por meio da oração sincera para Deus. Sem pedir coisas, né? Só buscando a conexão. Quando você busca aquela conexão, a energia vem para você. E a prática continuada da meditação é outra forma de você ativar a mente brilhante. E é, como eu já falei para vocês, é o estado alfa, o estado de conexão com o eu divino, que nos oferece abertura para receber as bênçãos e que nos leva à mente brilhante. São várias formas. Então, de expansão de consciência, né? O que a MS falou aqui? Você não vai ser feliz se você não sentir amado, respeitado, né? Amado, querido e respeitado. Amado, querido e respeitado. Faltou querido. Como que você faz para você compensar esse buraco que tem em você? Você vai e tenta abrir a sua mente brilhante. Como é que desenvolver a sua mente brilhante. Como que você desenvolve? Você pode fazer oração sincera, você pode praticar meditação e você pode fazer exercícios para fazer com que você entre dentro do estado alfa. Repetir direitinho? Tá bonitinho? Tá bonitinho, passou no teste. Então tá bom, tô aprendendo. Então, ao estudar, né, os kahunas, eu descobri esses 7 princípios que são os segredos da magia kahuna. Que se você seguir esses princípios, você vai acessar a sua mente brilhante e você vai fazer grandes mudanças na sua vida. E eu vou falar um pouco sobre esses princípios com você. Vamos lá? Então agora é hora de você pegar o caderno de notas, é hora de você curtir o live, é hora de você compartilhar. Vamos fazer tudo isso. Então, se você está assistindo aqui, eu quero que você faça todo esse movimento. Pega o caderno de notas e vamos lá, vamos seguir. Ok? O primeiro princípio, ele tem um princípio que tem um nome, né? Acho que os 7 princípios têm nome, né? Tem nome. Que eu posso citar ou não, e eu resolvi não citar. O primeiro princípio diz assim: o mundo é assim como você imagina que ele é, porque você cria a sua realidade com as suas crenças, atitudes, desejos, medos, julgamentos, pensamentos e emoções. Então, volta no começo, bem o comecinho. O mundo é assim como você imagina que ele é. Aí, aqui dá para fazer um samba, né? Porque olha que interessante, né? Engraçado que tinha até uma passagem
eu não me lembro se foi de Sai Baba ou de alguém que contou uma história sobre Sai Baba. Lembra aquela história duas pessoas que passaram por uma cidade, o primeiro viajante passou, né? Estou tentando lembrar exatamente como era a história. A história é assim, que dois rapazes, né, eles estão fazendo uma viagem e eles passam por uma cidade e conversam com uma pessoa. E eles falam assim, olha, nós estamos chegando agora, como é que é essa cidade? Como é que é essa cidade aí? Eles vieram da cidade e perguntaram, como é que é essa cidade? Eles estavam chegando numa cidade e eles perguntam para um morador na entrada dessa cidade, o que eu vou encontrar lá? Quem lembra melhor explica a história, né? Eu vou ficar só ouvindo assim como vocês. Vamos lá. Então, ele fala assim, você vai encontrar nessa cidade muitas pessoas difíceis. É uma cidade tão complicada, tem muita briga, tem muito ladrão, tem muita mentira, é difícil encontrar um emprego. Nossa, é bem difícil, essa cidade não é boa. Daí eles conversam entre si e falam, nossa, será que a gente tem que mudar de caminho? Será que a gente tem que ir para um outro lugar? Porque se essa cidade é tão difícil, como é que a gente vai se dar lá? Vai ser difícil, a gente vai chegar, nós somos estranhos, como é que vai ser isso? Daí eles caminham mais um pouquinho e encontram uma outra pessoa. E aí eles resolvem perguntar, escuta, como é que é essa cidade aí? Nós estamos chegando, como é que vai ser essa experiência? Daí a pessoa olha para ele e fala assim, olha, nossa, você vai amar, minha família mora lá desde sempre, só tem amizade, tem um monte de gente bacana, a nossa casa lá é ótima, vem até conhecer a minha casa, porque a gente tem muita fartura, a gente trabalha muito, mas é tudo bom, é tudo feliz. Moral da história, cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua análise da vida. E é interessante porque hoje, quando eu fui fazer o cabelo, a moça que estava fazendo meu cabelo, ela estava falando para mim assim, você sabe que eu tenho uma cliente que ela só fala de tristeza. Ela vem aqui, ela só fala de tristeza. Ela reclama da família, ela reclama do filho, ela reclama disso, reclama daquilo, reclama do bairro onde nós moramos. E aí eu fico tentando dissuadi-la, né? Falar, olha, mas não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Você vê que a pessoa não percebeu que ela está escolhendo os pensamentos dela a respeito da vida, da história dela e das pessoas. Ela está escolhendo a realidade dela, pelo que você está contando. Ela está escolhendo tudo o que ela pensa. Então, seja o que for que você está enfrentando, porque às vezes a gente enfrenta coisas difíceis. Às vezes você foi mandado embora de um emprego, às vezes você está passando por uma situação de doença, às vezes você teve um concurso que você passou, você não passou no concurso, você estava esperando uma resposta positiva, não veio. Poxa, isso acaba com a gente, não acaba? Acaba comigo, eu fico triste quando acontece comigo. Mas essa não é a minha realidade, aqui é o meu momento. Diferente você passar por um momento complicado do que você viver nesse momento. Ou viver acreditando que a vida é assim. Às vezes você tem que olhar e falar, bom, neste momento está assim. Mas não quer dizer que seja assim, eternamente assim. Está assim. É diferente de ser assim. Então, eu quero que você olhe para você e seja muito honesto aí nos seus comentários, porque se eu puder eu vou assistir esse vídeo e eu quero saber o que você está achando disso. Você entende esse princípio de eu crio a minha realidade? Como é que é a sua realidade? A minha realidade é do boa para cima. A minha realidade, ela não é ótima, tudo perfeito, o tempo todo perfeito, maravilhoso. Não é, mas a minha é do boa para cima. Escreve aí como é que é a tua realidade. Como é que é a tua realidade, Fábio? Do boa para cima? Do boa para cima também. Do boa para cima também. O que não significa que a gente deva fazer aquela brincadeira do jogo do contente e nunca achar que existem coisas que estão acontecendo que não são boas. A gente precisa reconhecer isso. Mas nós não podemos ter o olhar negativo para as coisas, né? Que acho que esse é o princípio mais importante. E aquela coisa que dá errado não tem que te definir. Exatamente. Vamos pensar, você tem o direito sim de ficar triste, porque eu não vou tirar o direito de ficar chorando com raiva de ninguém, porque nós somos humanos. Mas não é a sua vida, são momentos. Beleza?
Vamos para o segundo princípio? Segundo princípio, não existem limites. A separação é somente uma ilusão. Portanto, existe um potencial criativo ilimitado. Eu acho isso muito forte. Nossa, essa é para mim, hein? Essa eu tenho coisa para aprender aí. Tem, né, Fábio? Tenho, porque eu acho que eu tenho uma visão que busca os limites. Talvez até, de repente, para me enquadrar, sabe? Para conseguir entender em que ponto que eu tô, quais são as... Isso é uma mente muito racional. Uma mente muito racional. Fábio é muito objetivo. O que é o limite, ele também é um referencial, né? Então, quando você está num lugar, tem o horizonte está ali, aqui tem um muro, aqui tem... Você está conseguindo se localizar. Por outro lado, se você está o tempo todo enxergando limites, a sua mente está acostumada a entender que esses limites são para tudo, né? E acho Já que eu não sou uma pessoa do limite, eu sou sempre uma pessoa do ilimitado, que também provoca lá suas questões, né? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer, há muitos anos atrás, uma escolha profissional, e alguém falou para mim assim, como assim você vai publicar um livro? Eu falei, eu vou publicar, não tinha limite na minha mente. Eu nunca achei que eu não fosse fazer aquilo que eu ia fazer. Sim. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não ia falar que eu ia fazer esse livro para mais ninguém. Entendi. Fiquei em silêncio, lembro dessa história, não. Porque as pessoas não acreditavam no meu poder. Elas não acreditavam na minha potencialidade. E isso, sabe onde acontece muito? Na família. Ah, isso é verdade. A família nos julga o tempo todo. Porque ela conheceu a gente quando criança, beleza, mas ela não viu nossa evolução, né? Outras escolhas que a gente fez, outros pensamentos que a gente teve. E aí eu me lembro de uma tia minha ter falado para mim, depois que eu publiquei o livro, nossa, como você deu sorte. Eu fiquei muito brava, possessa. Falei, que sorte, eu trabalhei muito para que isso acontecesse e eu busquei o meu caminho, busquei minha evolução, aquilo era... lógico, o primeiro Tudo livro... isso você pensou, autoafirmação, né? Autoafirmação, eu sei que era autoafirmação. E ela falou, como você deu sorte. Pois, muitos anos depois, fiquei... Tempo, antes de você contar essa parte. Você precisa ser amado, querido, respeitado. Não me senti respeitada. A sua tia, essa tia, né? Na sua ignorância, no seu desconhecimento... Das minhas capacidades maravilhosas. Das suas capacidades maravilhosas, da realidade, etc e tal... entendeu que isso era uma coisa que, sim, só quem tem muita sorte que consegue fazer isso aí, porque não é todo mundo que consegue editar um livro. Não, então, naquela época muito menos. Ela não teve a intenção, ela comemorou com você que você editou o livro, mas ela foi desrespeitosa. E ao mesmo tempo, eu não fez por mal. Não tenho esse sentimento em relação a ela, claro tá? Que não. Isso é uma coisa entendida, superada, e depois, anos depois, eu falei, nossa... Sabe assim? A gente realmente na vida precisa de sorte. Que aí eu entendo a sorte como uma bênção, como uma oportunidade, como uma coisa boa que vem na nossa vida. Então, se alguém me falar, olha, te desejo sorte, eu vou falar, nossa, obrigada, eu quero sorte. Eu quero ter sorte. Sorte de ir por uma boa rua, sorte de... conseguir comprar aquela roupa bonita que eu queria, encontrar aquela roupa e me sentir bem nela, sorte de fazer uma boa viagem, tudo dá certo naquele caminho, porque viajar também sempre dá pau, né? Sempre dá rolo. Você pega o avião, daí você perde o horário, ou mudou, atrasou, você fica naquela conexão de horas. Sorte é bom. Eu lembro que na década de 90, né, era muito comum nos coaches corporativos. A definição de sorte era assim: sorte é preparação mais oportunidade. Então, se você está preparado, mas não existe oportunidade para você fazer aquilo, não deu sorte. Se você não está preparado e aparece a oportunidade, você não está pronto, também não deu sorte, né? Eu não sei se é a melhor definição, mas de certa forma ajuda a entender. E agora eu vou perguntar para o pessoal do chat, que você pode escrever aí. Você tem sorte? Você tem abertura para esse
criativo ilimitado, essa ideia do potencial criativo ilimitado, eu posso dizer que eu sempre tive. Eu nunca vi limitação. Então, quando o meu grupo aqui, quando a gente veio ver essa casa, por exemplo, que é uma casa que a gente veio e eu gostei, eu vi que era tudo possível. Na minha cabeça, tudo era possível. Era possível reformar, era possível construir o salão, era possível tudo. Eu não vi limitação. E eu não sou uma pessoa rica e não sou tão apegada assim com dinheiro. Então, não sou uma pessoa muito de fazer conta, né? Mas eu vi que isso era possível. Então, é uma energia que a gente tem que permitir que vibre em nós. É permissão. Não é que tudo vai dar certo, mas a gente tem que permitir. Para isso não dá para ficar enxergando limites. Isso é verdade. Isso é uma então coisa que eu aprendo com você. Escreve no chat. Eu sou limitado ou eu me abro? Estou me abrindo, estou aprendendo isso com você. Porque ninguém vai gostar de escrever que a pessoa é limitada. Ninguém vai querer escrever aí no chat. MS, sou limitado. Ninguém vai falar isso. Mas não precisa escrever isso. Pode escrever assim, olha, eu enxergo limites demais nas coisas. Eu mesmo falei. Quero abrir meus limites. Quero abrir quem está limitado, preciso abrir meus limites. Preciso abrir meus limites. Isso. Quero abrir meus limites. Estou abrindo meus limites. Vamos no gerúndio, funciona. Isso, e ainda mais em situações em que você não está enxergando a solução e você não consegue, porque aquilo já está limitando você. Né? Sua visão. Exatamente. Não é o resultado. Você está apenas vivendo a sua visão. Que live forte, estou enrolando muito, vou falar menos. Você está enrolando? Não, você está enrolando. Não, estou falando muito. Escreve aí no chat se vocês acham que a MS está enrolando ou se ela está explicando com muita profundidade cada um dos princípios dos Kahunas. Ela usou a palavra errada, porque enrolar é falar e não entregar nada. Ela está falando e entregando. Eu estou com a impressão que ela está enxergando limites naquilo que ela está falando. Não é, Lindinha? Oh, meu amor, te amo também. Vamos para o próximo? Vamos. O terceiro princípio, a energia flui para onde a atenção direciona. Os pensamentos e as emoções determinam as experiências. Então, olha esse começo. A energia flui para onde a atenção se direciona. Então, onde você direcionar a sua atenção, a energia está fluindo para lá. É por isso que muitas vezes tem aquela história do reforço negativo, né? Quando você fica muito focado, olha, tá vendo? Nunca dá certo isso aqui pra mim, essa coisa nunca dá certo. Não vai dar certo mesmo. A energia não flui de jeito nenhum, não vai funcionar. Né? Não tem um relacionamento que funcione pra mim. Não vai ter nenhum relacionamento que vai funcionar pra você. Você tá direcionando a sua atenção e tá pedindo pro fluxo, inconscientemente. E quer ver uma coisa pesada que muitas vezes a gente faz? Relacionamento afetivo, homem e mulher. Às vezes a pessoa levou alguns foras, viveu situações de dor e a mente dela ainda está capturada pelo sofrimento. E aí ela não abre para que fluam novas histórias. A dor está ali ocupada, né? Então a energia flui para onde a atenção nos direciona. Se eu puser a minha atenção mais no meu sofrimento do que na minha liberdade, eu vou me aprisionar. Sou eu que estou criando. Como é que você falou? Os pensamentos e as emoções, elas determinam a natureza da experiência, não é isso? Exatamente. Então, se você teve más experiências... Você pode ficar preso lá. Pode ficar preso lá. É o caso de algumas mulheres, alguns homens que têm um casamento e foi muito duro, ficou preso. A pessoa não virou a página, não virou. Não, não é só isso. Ela quer, mas ainda a energia está lá, né? Pode ser a pessoa que tem um problema com dinheiro. Pessoa que tem um problema com o profissional. Eu não consigo parar muito tempo no mesmo emprego. O emprego não dura para mim. Ou sempre tem alguém passando a perna em mim no trabalho. Quantas vezes a gente já ouviu gente falando assim? Talvez até alguns de vocês, ou alguém aqui, ou eu mesmo, eu posso ter pensado assim, nossa, sempre tem alguém me passando a perna. Sempre tem. Se você pensar isso, se você sentir isso em você, é para onde a direção da energia vai fluir. Né? Muito bem. Quarto princípio. Escreve aí se faz sentido para você.
O poder está no aqui e no agora. Mudando as limitações do presente, você modifica o futuro. Olha que bacana! Então, onde é a grande área de atuação nossa? É no momento presente. É aqui que você faz a sua grande arte. Mestre Saint-Germain chama Violeta, ele diz que o presente é um presente. Palavras de Saint-Germain. O momento presente é um presente. Então é aqui agora que você pode transformar tudo. Dá até para perguntar aqui, né, para o pessoal no chat, né? Pois a Fátima do futuro, não a Fátima do passado, né? Vai olhar e vai comentar com a gente o que apareceu. Você falando, né, justamente nisso. Você vive no presente? Você vive no passado, lembrando de coisas do passado? Ou você vive no futuro só sonhando com o que vai acontecer? Então, como é que é a sua tendência? Sua tendência pessoal. A minha tendência, é viver forte o presente. Na maioria das vezes eu estou realmente aqui. Mas em alguns momentos que me pegam, alguns momentos de preocupação, eu vivo com medo do futuro, das coisas que podem dar errado, ou enfim, um pouco de ansiedade em relação ao futuro. Essa sou eu. Eu vivo com um pé no presente e um pé no futuro. Eu acho que eu tenho, inclusive, aliás, já recebi algumas broncas em canalização, né, de mestres falando que eu tenho que viver mais no presente do que no futuro. Mas eu tenho uma coisa assim, de sempre olhar para o futuro. A ansiedade é uma coisa humana, né? Vamos combinar que é difícil a gente não ser ansioso, não ficar pensando nas coisas ou cuidando das coisas, entre aspas, né? E você, Fátima, você vive no passado, no presente ou no futuro? Eu acho que na maior parte do tempo eu vivo no presente, mas de vez em quando dá uma passeadinha ali no futuro. Geralmente para se preocupar. Para se preocupar, exatamente. Acontece mesmo, entendi. Mas eu acho que... E o pessoal que está aqui, deixa a Elaine falar, já que ela está assistindo, e aí? Presente, passado, futuro? Presente, mas também no futuro. Me preocupa. Dimitri também, como é que é? Presente, passado, futuro? Principalmente no presente. E às vezes eu tenho uns momentinhos meus de dar uma olhada para trás. É interessante. Eu estava querendo entender, né? Também, se estatisticamente alguém do grupo aqui ia falar da história do passado, né? É verdade. Porque acontece, né? Às vezes a gente fica tentando, fica remoendo o passado, fica lembrando de coisas que aconteceram, né? Isso é normal. Eu entendo, né, que o Dimitri faz isso, de vez em quando ele dá uma visitada, né? Mas é normal também, né? Tem gente que vive no passado, né? Viver no passado é assim, nossa, meu marido fez um mau negócio e a gente perdeu aquela loja. Isso, há 30 anos atrás. Nossa, mas não precisa ser 30. Ano passado, mês passado, 2 anos passado, isso não tem um passado que justifique. Às vezes você fica vivendo o passado de muitas coisas. Eu não deveria ter feito aquela escolha profissional. Eu não deveria ter ido morar naquele apartamento. Minha mãe me avisou que eu não devia ter casado com fulano. Isso é viver no passado. Não tem. Não, eu nunca fiz isso. Todo mundo fez isso. Eu já pensei em coisas do passado, só que isso não é muito forte na minha personalidade. Mas muitas vezes, e principalmente em relacionamento, essa coisa do passado ela volta com força, né? Por exemplo, você fechou um relacionamento. Alguém que você trabalhava foi embora. Quantas vezes que eu já pensei assim, nossa, o que eu fiz para essa pessoa ter um comportamento tão ridículo? Ser tão desonesta? Por que eu atraí, de alguma forma, uma pessoa com este comportamento absurdo? Eu já pensei muitas vezes isso. E isso eu estou, de alguma forma, indo para o passado, né? Eu já não tenho essa questão, não. Todo mundo passa decepção com pessoas na sua história, né? Assim, quando acontece comigo, eu risco o caderninho e sigo em frente. Eu não olho mesmo, para isso eu fico bem tranquilo. Eu posso estar ansioso em relação ao futuro, mas o passado eu lembro muito pouco. Eu acho assim, o importante talvez, né, e acho que eu consigo fazer isso. E você que está aí com a gente, escreve no chat, presente, passado ou futuro,
Porque pode ser que você viva no presente, mas você tenha forte o passado e que você tenha forte o futuro também, a ansiedade. Se você está vivendo presente, passado e futuro, você está ansioso. Muito ansioso. E a história que o mestre Saint-Germain fala, e os mestres em geral falam, né, que não tem, por mais que você se preocupe com o futuro, se você não viver no presente, esse futuro ele vai ser complicado, né? Ele você não é seu, né? Vivendo o que você tem que viver mesmo, né, efetivamente, né? Mas a gente tem que aprender, né? Deve ter gente pensando aí, nossa, eu tenho que aprender as lições do meu passado. Porque sempre foi isso que eu me pegava. Porque eu queria entender por que as pessoas agiram como agiram. Vamos dizer que eu tinha uma busca de entender as maldades, que não é uma busca boa, né? Porque às vezes você tem que falar, a pessoa é como ela é. Eu que não vi que a pessoa era assim, eu permiti que ela fosse ser minha amiga, ou trabalhasse comigo, casasse comigo, fosse, enfim, né? Eu permiti que essa pessoa fosse na minha vida porque eu não fiz um julgamento adequado, eu pensava isso. Então, mas aí acho que é uma coisa assim de você, em algum momento, fazer as pazes com esse passado, né? Eu falei da história dos 30 anos, eu falei da história da loja lá dos 30 anos. Ho'oponopono. Porque, assim, o tempo é ótimo para curar as feridas, né? Só que mas tem gente que fica muito tempo. Então a ferida não curou, vai ficar aberta durante tempo. Eu acho que até, dependendo da perda, 1 ano, razoável, 2 anos, razoável. Eu estava pensando que às vezes a gente não fica... Por exemplo, eu não fico me martirizando por coisas do passado, pelo menos conscientemente. Mas pode ser que aconteça inconscientemente, né? Que gera situações agora. A gente não é livre da nossa história, né? Todo mundo tem história. Então é importante você que está aqui no live, você pensar nas suas apostas, nos seus pensamentos. Vamos para o próximo? É o quinto agora, existe, né? O poder do aloha. Aloha, para os kahunas, tem a ver com amar, sentir-se feliz com aquilo que você tem. Você dar graças pelo que você tem. Então, esse quinto princípio, que tem a ver com o aloha, ele conecta você ao bem maior. Tipo, posso receber, posso doar, posso viver dentro do aloha. E isso é uma coisa muito importante. Se você permite que nos momentos de felicidade, de gratidão pelo que você tem, se você expressa essa gratidão. Eu lembro que uma coisa, no meio da pandemia, né, que foi um período bem difícil para todo mundo, né? Não foi só para mim, foi para você, para todas as pessoas. Algumas, é claro, sofreram mais, tiveram perdas, pessoas morreram, muitas histórias, né? Mas eu lembro que naqueles momentos da pandemia, às vezes eu olhava, eu moro num apartamento e tem uma sala grande. Esse apartamento foi reformado, né? Nós, há uns anos atrás, eu e o Fábio resolvemos que a gente iria reformar o apartamento, gastamos um dinheiro legal ali, né? Porque foi uma reforma bem grande, mas eu olhava e falava, ai, graças a Deus que eu moro num lugar grande, aberto, né? Porque se esse apartamento fosse como ele era na planta original, era tudo muito apertado, dava uma sensação de pouco espaço. A gente quebrou várias paredes e transformou tudo num grande ambiente, assim. Então ficou aquela história do americano do open concept, né? Cozinha junto com sala de jantar, junto com living, com 2 ambientes, tudo junto, né? E aí, quando chegou na pandemia, graças a Deus, porque se esse apartamento, né, como era apertado, ele dava uma sensação, eu tinha uma sensação de claustrofobia. Então, muitas vezes eu agradeci a Deus de morar nesse lugar, de estar ali, sabe, no meio daquela... Porque não podia sair de casa, não podia fazer nada, então você estava em casa, né? Aquela coisa do em casa. E que foi desafiador para muitas famílias, muita gente viveu o fim de casamento estando em casa, né? Porque tinha que conviver com aquela pessoa, né? Não dava para não conviver. Então, em muitas coisas que a gente passa, até dificuldades, elas
podem nos servir como um gatilho positivo de você agradecer coisas boas que você tem. Ontem mesmo a gente estava assistindo um filme na Netflix, um documentário, né? Um documentário. Interessante, viu? Vamos recomendar? Eu preciso lembrar o nome desse documentário. É com o presidente Obama. E ele faz uma... A gente assistiu só um episódio por enquanto. Mas ele faz uma análise de como é a vida das pessoas no trabalho, né? E eu acho que ele vai falar você, né? O que é o trabalho para você. Mas o primeiro perfil ali que a gente assistiu, o primeiro capítulo, vamos dizer assim, era falando de trabalhos bem humildes, né? De pessoas que tinham, que eram pobres, que era bem difícil ali para elas. Era gente assim, tinha uma moça que era uma camareira, tinha uma outra moça que estava tentando ser uma cuidadora de idosos, né? E assim, gente que estava numa situação tinha que tinha que trabalhar. Era entregadora de comida. Entregadora do Uber Eats lá nos Estados Unidos. Então, assim, a pessoa estava numa situação que ela tinha que trabalhar muito, mas muito de verdade. E ela ganhava pouco abaixo do... Não existe exatamente um salário mínimo lá, né? Mas, assim, ela ganhava $9 a hora, $8 a hora, que é bem abaixo do que eles consideram como uma média razoável, que é $15, né? E, às vezes, nem isso recebiam. Né? E às vezes nem conseguiam ficar no emprego. Então era bem difícil mesmo, assim. Na hora que você estava assistindo ali, você ficava pensando, caramba, né? Tenho tanto para agradecer, né? Como é que ela vai se virar? E automaticamente você pensa assim, nossa... Em você mesmo. A minha vida não é exatamente uma coisa tão ruim assim. Exatamente. Né? E a gente tem que ter esse raciocínio, tá? Aqui no Brasil, Fábio, porque você deve ter visto a versão americana, chama-se trabalho. Trabalho. Né? Então, você já assistiu? Chegou a assistir? Não, você falou e eu vim buscar aqui para porque o nosso Netflix fica em inglês, sabe, então eu nem sei o nome. Você sabe que é meio assim, né? Daí você olha o Obama, e eu não estou aqui para discutir política dos Estados Unidos, até porque eu não entendo, Exato. Né? Mas aí eu olhei o Obama e falei, meu Deus, será que ele... Quem é essa pessoa, né? Às vezes eu fico pensando, porque um político sempre é uma figura tão indecifrável, né? Você olha para alguém e o que eu acredito dessa pessoa ou o que eu não acredito dessa pessoa. Mas, enfim, o tema trabalho eu achei bem interessante. As pessoas falarem da vida delas e algumas ali já estavam falando com um sentimento de maior gratidão, de entendimento que elas tinham recebido coisas e outras... Esse era um ponto importante. Algumas dessas pessoas, elas de fato... apesar de terem tido uma vida assim, de muito trabalho e ganhando muito pouco, de alguma forma elas estavam equilibradas, né? E outras não. E outras talvez ainda estivessem no meio desse processo, né? É verdade. Então, mesmo sofrendo, mesmo sendo difícil, não acordar sei lá que horas da madrugada e voltar para casa sei lá que horas da noite, ainda assim, tipo assim, tá Mas bem. Mas serve pra gente refletir, filho, né? Fiz aquilo outro, reflexão etc, é né? muito bom. A gente sempre tem que ter uma referência de alguma coisa bem elevada e de uma coisa menos elevada. E pode ser que tenha isso alguém, ajuda a gente. Pode ser que tenha alguém aqui assistindo a gente que esteja até chateado de ouvir isso, né? Fala assim, caramba, vocês não sabem como está a minha vida, porque eu não consigo encontrar alguma coisa para agradecer. Eu não estou lendo o chat porque a gente está no modo estreia, né? Mas, hipoteticamente, se alguém tivesse escrito isso, o que você falaria para essa pessoa? Eu ia falar para ele assim... primeiro que eu sinto muito de você estar passando pelo sofrimento que você está passando, mas, como dizem os mestres, você é maior que os seus problemas e a gente tem que aprender com tudo na vida e é por isso que você está aqui. Você veio aqui hoje para você aprender. Então, nós vamos caminhar, nós vamos aprender. E cada vez que você muda um pensamento, uma percepção, um sentimento em relação à vida, você abre portais na sua história. E aí você vai ter chance de mudar tudo que você está vivendo. Então vamos seguir. O 6º princípio diz assim: todo o poder vem do seu interior. Ninguém mais tem o poder de mudar a sua vida senão você mesmo. Então todo o poder vem do seu interior. Isso eu acho tão bonito, né? Porque a gente tem que ter, os mestres falam isso, olhos para ver. A gente tem que olhar as coisas com a mente aberta. Nós não podemos olhar buscando só a validação daquilo que a gente acredita. A gente tem que ter mente aberta.
Olha as coisas, deixa a vida entrar em você, deixa ela te tocar. Perceba as coisas, perceba as pessoas. Você sabe que um grande problema das pessoas ansiosas é que elas olham as outras pessoas já pronta para ter uma resposta. Ela tem que estar pronta para ter uma resposta. Ela tem que estar pronta para dar uma verdade na cara do outro. E isso cansa muito. Não gosto de gente assim. Cansa. Certeza que não. Mas o que isso tem a ver com a história de você reconhecer em você o seu poder? Tem a ver... Só uma curiosidade. Concordo 100% com o que você falou, tá? O ansioso é chato nesse sentido. Mas só pra gente fazer Né? o... Por quê? Porque você tem que perceber a vida. Você tem que soltar. Você não pode estar o tempo todo com a resposta na ponta da língua. Porque senão, quem está o tempo inteiro com a resposta na ponta da língua não ouviu a outra pessoa. Não percebeu a Verdade, vida. tem razão. A pessoa está fechada nela mesma. Então ela já vai conversar pronta para a resposta. Já é um guerreiro, é uma lutadora, é força bruta. Então eu vou responder, mas eu já tenho a resposta. Agora eu estou entendendo. É como se essa pessoa, de alguma maneira, ela desse Tá para armada. o outro o poder dela estar ou não estar certa. Quando na realidade ela está certa de acordo com a consciência dela própria. E aquilo que ela está fazendo, ela está fazendo. Eu até acrescentaria, não sei se ainda tem no 7º princípio isso ou não, que quem nos dá esse poder é Deus, né? Eu sinto isso. Mas, conexão com Deus, né? Você tem que fazer a conexão. Deus está em todo mundo, a gente tem que fazer a conexão. Mas assim, eu pessoalmente, né, queria até que vocês escrevessem aí no chat, né? Se vocês sentem que tem esse poder, e esse poder é o causador das coisas na vida de vocês, ou se vocês ainda dão para o outro esse poder. Eu, para mim, dou totalmente para mim mesmo. Esse live aqui é assim, a gente vai ter que praticar 1000 vezes tudo isso para a gente ficar afiado. Com certeza. Né? Não tenha dúvida. Dava para fazer um live para cada um dos princípios. Sim, para cada um dos princípios. E de tão forte que é. Eu espero que vocês estejam anotando, porque é bastante coisa mesmo. E o 7º princípio, que é um live, não é um curso. Eu sei que muita gente está amando, mas não é um curso, isso é só um live. Diz assim, que a eficácia é a medida da verdade. Ou o sucesso é a medida da verdade. Então, quando as coisas dão certo na nossa vida, nós estamos vivendo a nossa verdade. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, nós não estamos vivendo a nossa verdade. Então, olha para você. Olha, né? Você está vivendo a sua verdade? Não é a sua vontade, é a sua verdade, que é diferente, vontade e verdade. Então, se eu falar para vocês, eu acho que quando a coisa flui na sua vida, você está vivendo a sua verdade. Você se sente amado, respeitado, reconhecido. Não tem um rico aqui, tá? Amado, querido e respeitado. Amado, querido e respeitado. Não tem rico. Pode ser que você está fazendo, você tem um reconhecimento, você não está rico ainda. Ok, lida com isso. Porque se você está se sentindo amado, respeitado e querido, você está no seu fluxo de vida. Você está no seu caminho. Eu acho muito, muito profundo isso, né? Eu queria só acrescentar, se você acha que faz sentido, que você pode estar vivendo essa verdade, ou seja, essa fluidez, esse sucesso, essa eficácia, numa área da vida e em outra não, né? Porque a vida não é uma coisa só. Não é estática também, né? Não é estático também. Então é uma coisa que, às vezes, por exemplo, você pode ter um bom casamento, mas você pode, por algum motivo, não estar bem financeiramente, ou não estar bem profissionalmente, né? Ou o contrário, que também é bastante comum, né? Eu, como executivo, na época, trabalhava com muita gente que eu via que a pessoa estava muito bem no trabalho e praticamente não tinha vida afetiva. Pessoal. Terceiro casamento, filho para tudo quanto é lado, vida bagunçada, etc. Né? Então ela vivia a verdade dela no trabalho, talvez até demais, de forma tão intensa demais, mas na vida pessoal não rolava. Né? Mas isso também é para deixar as pessoas assim, nossa, então não estou vivendo a minha verdade. Calma, em que parte da sua vida você não está vivendo a sua verdade? Né? A gente não pode ser radical, né? Exatamente. Toda vez que você for radical, você vai se machucar, vai se ofender, vai jogar você mesmo no lixo. Calma, respira, menos, né? Então perceba que a vida muda quando você muda. Se você muda, o karma
as coisas podem ser mudadas. Karma quer dizer ação, quer dizer movimento, novos atos, novas escolhas e posicionamentos que podem mudar tudo na sua vida. Nós estamos tão focados em viver os nossos problemas, às vezes a gente está tão machucado, né, pessimista, que a gente não consegue romper um ciclo kármico, algo que a gente está vivendo. Então a vida não anda. E a sabedoria Kahuna, ela trouxe um instrumento abençoado para destravar a nossa vida, que é o Ho'oponopono. Por isso que eu gosto de falar. Falo do Ho'oponopono sempre. E depois de 10 anos praticando e ensinando o Ho'oponopono para tanta gente, o que eu percebi? Que nem todo mundo alcançava o resultado que queria, né? Alguns acabavam demorando muito. Então eu fiquei pensando, nossa, por que isso acontece, né? O que está acontecendo? E aí me veio uma luz muito importante, né? Que é um entendimento que eu tive da vida. Porque nas nossas vidas, a gente está sempre caminhando para frente, mas olhando para trás, a gente carrega o nosso passado, consciente ou inconsciente. E deixa eu explicar o que isso significa. Isso tem a ver com o que nós vivemos hoje. O que nós vivemos hoje teve origem no passado. Os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias e as nossas crenças. E isso fica no inconsciente. Então, se nós tivermos boas experiências no passado, nós vamos viver um momento presente mais equilibrado. E se nós tivermos experiências difíceis, traumáticas, complicadas, o nosso presente vai refletir tudo isso. Claro, né? E aí você pode me perguntar assim, MS, mas você não falou agora há pouco do Ho'oponopono que limpa tudo isso? Eu vou dizer para você, sim e não, porque o Ho'oponopono limpa as memórias e crenças limitantes. Isso é verdade, né? Se você teve experiências dessa vida que criaram essas memórias para você, essas crenças, você pode limpar com o Ho'oponopono. Vai dar trabalho, mas você pode. Só que eu percebi que quando a pessoa viveu essas experiências em vidas passadas, que foram reencontros de vidas passadas, ela carrega com ela bloqueios kármicos. E eu entendi que são esses bloqueios de vidas passadas que ficam nas nossas memórias e crenças limitantes. Então, eu quero convidar você para você fazer um Ho'oponopono mais profundo na limpeza dessas memórias, das crenças limitantes, do bloqueio, para que ele possa não voltar, porque as coisas voltam. E é por isso que tanta gente fala de repetição de padrão, né? Relacionamento que não dá certo, dinheiro que não sobra, decepção, com filho, com casamento, às vezes uma alergia, às vezes até uma doença. E isso acontece porque o karma segura a gente. O padrão se repete continuamente até que você resolva, até que você vença esse ciclo. Por isso, se você quer resolver as suas questões, tem que ir na origem, tem que se aprofundar, o olhar tem que ser aprofundado. E foi isso que eu fui inspirada a criar uma maneira de potencializar a prática do Ho'oponopono para que isso alcance o âmago do seu ser. E aí eu criei o método para fazer o Ho'oponopono de uma forma diferente e que eu quero falar aqui para vocês. Eu quero saber se vocês me deixam falar. Pode escrever aí no chat, né, se você está me permitindo falar ou não. E eu vou entender que as coisas da nossa vida, elas precisam de entendimento. Eu acho que a vida nunca é estática. A vida está constantemente em evolução. E daqui a pouquinho eu vou fazer com vocês a leitura da carta da semana, tá? Vou falar do tarô, vou falar também de energia e nós vamos ainda hoje, neste live, fazer a oração Kahuna do perdão. Então, vou falar do meu método e eu vou fazer a oração Kahuna do perdão. Agora eu vou dar um pulinho lá no futuro, porque eu tenho certeza que as respostas deles vão ser... Pode falar, MS. Vamos falar, né? Porque eu vou ensinar um pouco mais. Já estão escrevendo. Vai lá, Fátima do futuro, pegou sua máquina do tempo e foi lá para o futuro. Que delícia, né, Fátima? Já Exatamente. pensou que você ia ser esse ser que tem uma presença dupla? Fátima do presente, Fátima do passado, arrasou, né? É isso.
Então, gente, vou falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono iluminado e explicar por que é diferente das coisas que você já viu. Por quê? Porque ele vai além das crenças limitantes. Ele acessa aquilo que eu fiz a minha existência inteira, que é a visão de vidas passadas, que é algo que transcende, ele acessa registros acásticos. E os registros, eles fazem parte de uma biblioteca espiritual, que fica no plano etérico. Isso existe de verdade. Inclusive, quando as pessoas morrem, tá, Fábio? É lido o livro da vida. Como diria minha mãe, ui. Você vai ser. As pessoas, quando a gente morre e a gente chega no plano espiritual, depois de um tempo que você está ali no plano espiritual... Dorme, descansa. Dorme, descansa. Se você morreu doente, você vai para uma espécie de hospital, onde você vai ser curado até você recuperar a saúde, tanto física quanto mental e emocional. Então, mesmo, morreu de infarto, vai ter um tempo para essa pessoa se tratar e entender que ela morreu. Mesmo pessoas que não acreditam em vida, em pós-vida, elas vão ter um tempo. E os mentores, os seres espirituais são muito amorosos. Eles vêm ajudar a pessoa. E aí, passou um tempinho, eles são convidados para ler o livro do destino, para ler as suas memórias, o registro acástico, que estão armazenadas numa biblioteca. E lá tem uma prateleira que é só sua. E aí, imagine se você pudesse ir lá agora, nessa prateleira, antes de morrer. Uau. E ler o livro da sua história, ou ler uma passagem que pudesse, ampliar o seu pensamento. E você entender o porquê de uma dor, de um sofrimento, antes de morrer. Isso seria uma grande bênção, seria? Eu sempre penso isso. Para meu Deus, porque depois que você morreu, você vai chorar sobre o leite derramado. Antes de você morrer, se você fizer um exercício e entender, não, eu estou passando esse karma com o meu filho porque em determinado momento eu rivalizei com esse filho. Por isso que a gente bate boca o tempo inteiro. E aí eu abandonei, e aí ele era meu irmão. Não sei qual é a história. Mas se você tem essa luz nesse momento, que você visitou seus registros sarcásticos, e você caiu aquela ficha, você faz um destrave na sua vida. Então, no método, eu criei um acesso a isso, para que você alcance uma visão, um vislumbre, um entendimento disso. Essa página aberta do seu livro da vida, que se chama A Chave do Akasha, e é um ponto que está travando a sua vida. Então, algumas pessoas falam, MS, mas eu não consigo ver, não consigo sentir, não tenho a sua visão. O método Ho'oponopono iluminado, ele te mostra como acessar. Você vai fazer comigo um ritual do Akasha, onde você vai se conectar com o divino e você vai receber a autorização para você acessar aquela memória. E esse ritual, ele vai abrir os seus caminhos com uma meditação especial do Akasha, que é uma prática conduzida muito bacana para você poder acessar a chave. Então, cada caso é um caso, as meditações vão ajudar, elas vão trazer revelações diferentes de pessoa para pessoa. Então, alguns são mais visuais, outros são do pensamento, outras pessoas são da intuição, da voz. Às vezes a pessoa vai assistir um filme, uma mensagem, e aquilo vem para ela. Fala, nossa, agora eu entendi o que eu senti naquele dia. Eu entendi que esta pessoa, que é o meu marido, que eu me separei, que eu fiquei sozinha, criei meu filho sozinha, ele era meu filho. Vem um negócio assim, você fala, meu Deus, eu tenho que liberar essa energia. E aí você faz uma grande libertação na sua vida. É um insight, é uma coisa de 1 minuto que vale uma vida inteira. No método, eu explico como você pode associar essa chave a um aspecto importante da sua vida, o momento que você está vivendo, né?
E aí eu mostro os principais bloqueios de vidas passadas. Eu explico sobre os bloqueios, né? Inclusive aqueles que tiveram origens em outras vidas. Quer dizer, você mostra bloqueios que são em relação por exemplo, você com você mesmo, em relação ao afetivo, em relação à família. Sim, eu explico, é tudo explicado. Vários aspectos diferentes, cada aspecto tem um monte de bloqueios. Ao mesmo tempo, tá? Agora eu posso dizer que depois de mais de 25 anos trabalhando com terapia de vidas passadas, hoje eu posso dizer que eu fiz algo simples. Você fez um mapeamento, né? Você mapeou tudo. Porque isso aí é um registro de muitos atendimentos, muitos grupos, muitas curas que eu acessei. Então, com isso fica muito mais fácil você acessar o bloqueio que você está vivendo. E em seguida eu falo do mantra pessoal, que é uma afirmação para você acessar. Então, agora eu quero dizer que é um instrumento muito poderoso e muito tranquilo de você colocar em prática, né, o mantra pessoal, antes de você fazer o Ho'oponopono 108 vezes com o Japamala. E aí você vai direcionar a sua intenção para aquela cura, para aquela transformação de tudo aquilo que está aprendendo a sua vida, né? Tudo que está precisando destravar. E é por isso, né, que o Ho'oponopono iluminado, ele é muito mais poderoso, porque ele tem justamente a junção de duas técnicas abençoadas. Obrigada pelo chá, meu amor. Eu estava tossindo aqui também, eu melhorei bastante. Então a junção do Ho'oponopono com essa visão de vidas passadas faz com que o método fique muito mais poderoso. E a gente está trabalhando isso, né? Nós aqui entre nós. E eu queria que você falasse rapidamente aí como é que vai funcionar a venda do curso. Tá. E aí nós vamos já para a leitura das cartas. Tem a leitura Pode das cartas falar enquanto e depois isso. a oração do perdão também. Isso, né? Meu amor, vamos lá. O método Ho'oponopono iluminado, ele é vendido num curso, né? Você pode se inscrever nesse curso e você... hoje o preço oficial dele é 697, tá? Mas ele está no momento agora com um desconto promocional. Então aproveita o desconto, né? Que você pode aproveitar agora e pagar curso em até R$ 12,39,50 ou você pode pagar R$ 395,00 à vista, tá? Muito bem. E ele tem uma validade de 1 ano num formato de assinatura, porque a MS sempre vai estar colocando novidades no curso. Até quando a gente estava gravando o curso, fala, põe mais essa aula aqui porque eu pensei em tal coisa. Então isso vai acontecer com o tempo, né? A gente tem vários bônus também, tem várias coisas legais. Que o curso seja dinâmico, né, Fábio? O que eu resolvi? Eu falei para o Fábio assim, que da mesma forma que eu fiz o ano passado um trabalho com o Grupo Zero, o que é o Grupo Zero? As pessoas que estão chegando nesse momento do curso, do grupo. E esse Grupo Zero do Ho'oponopono Iluminado, eu vou fazer com esse grupo um estudo, eu vou fazer uma imersão especial, vou marcar uma data para essa imersão e vai ser um sábado inteiro e gratuito para você que é aluno do Ho'oponopono Iluminado. Vão ter várias atividades, né? Então a MS vai ajudar a desenvolver mantra pessoal, ela vai fazer sessões de vidas passadas, exatamente como faz na mentoria Ascensão, né? Então quem quiser aproveitar essa oportunidade muito bacana de fazer parte do Grupo Zero, o que precisa fazer? Basicamente se inscrever no curso. E aí, antes disso, nós vamos mandar para as pessoas, né, Fábio, um formulário, onde elas vão contar das histórias, onde elas vão falar, MS, eu quero descobrir esse ponto. E aí eu vou ler todos os questionários que eu receber, a gente vai ter uma tabela, e nós vamos escolher, acredito que no mínimo 5 pessoas para eu atender. E aí eu vou pedir para o Dimitri colocar aqui na tela um GC, né? Essa parte gráfica aqui, já colocou, Dimitri? Já. Então, você pode apontar o seu celular para o QR Code para você fazer a sua inscrição, você vai direto para o site. Você pode digitar quero.curso.ms/hop, HOP, -9, né? -9. Ou as meninas já devem ter colocado, ou está colocando, no topo do chat em azul ali um comentário. Beleza. Aperta o comentário, abre e tem um linkzinho para você entrar. Então, qualquer dúvida, manda um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br. Pessoal, assim, agora eu quero que vocês façam aí uma mentalização forte da energia dessa semana, que nós vamos tirar uma carta que fale para a nossa semana. O que será que a semana nos revela? E a carta que vem é o enforcado. E é tão interessante que antes de começar o live, eu estava aqui sentada e abri o baralho, né?
Peguei uma carta porque eu estava com calor. Eu cheguei da rua, esbaforida. Eu não acredito que você usou o baralho como um leque. Usei como Meu Deus leque. do céu. Que blasfêmia. Não acredito tá que tudo você fez certo, isso. tudo certo. E eu estava me abanando com o enforcado. Olha as coisas como são. Tudo bem que eu só estava usando para um abano, tá? Acontece. Então, como é uma carta grande, no tamanho legal, perfeita para mim. Eu me abanando com o enforcado. Daí eu guardei o enforcado no meio do baralho e mentalmente eu falei com ele: olha, hoje você não precisa sair para mim, porque eu já me abanei com você. Tipo aparentemente assim, ele não concordou. Eu já dei uma volta com você, né? Eu já dei um rolê com esse sentimento do enforcado. O que o enforcado faz? O que ele ensina para nós? O que ele ensina para mim? O que ele ensina para você? Ele diz que as coisas não são como você quer. A energia está presa. Ok, a energia está presa. E a gente tem que aceitar que nem tudo na vida é como a gente quer, nem tudo na vida nós temos o domínio ou controle. Esta carta mostra que nós não temos o controle. E o enforcado ele fica de cabeça para baixo, né? Então ele é preso pelo pé, um dos nomes dele é o dependurado. Porque ele não está enforcado, não é o pescoço dele que está preso, é o pé, né? Então ele está de cabeça para baixo, com o pé lá em cima, preso, mostrando que nesse momento, o que Deus, o que o destino quer dizer para você é assim: olhe a vida como você pode olhar. Olhe de onde você está. Porque quando você fica de ponta cabeça, a vida te dá um novo ponto de vista. Então, o enforcado, no sentido positivo de ler uma carta controversa, que é uma carta controversa, ele fala assim: olhe as coisas por um outro sentido. Busque um novo olhar. Aproveite a visão de onde você está, porque é uma visão diferenciada. Sem falar que, se a gente for pensar no yoga, né, todas as posições invertidas... Eu sempre falo isso. Elas são altamente recomendadas para quem quer oxigenar o cérebro, porque o sangue vai todo para o cérebro. Então, quando você está numa posição invertida, como é o caso do enforcado, a vida está pedindo para que você crie um novo olhar, né? Para que você oxigene a sua mente, os seus pensamentos, suas ideias, suas expectativas para a tua vida. Então, nenhuma carta controversa é exatamente negativa. Nada na nossa vida é exatamente negativo, tudo é aprendizado. Então, enforcado essa semana diz para mim, diz para você que a gente tem que desenvolver um novo olhar. E faça isso de uma maneira positiva e você vai ver como esse percurso com o enforcado vai ser um percurso tranquilo, vai ser um bom percurso, vai trazer coisas boas para você, vai trazer outros entendimentos. Porque muitas coisas da nossa vida, elas se tornam melhores e maiores quando a gente entende de uma outra forma. Lembrando que, não me lembro, não tenho certeza se foi o primeiro princípio Kahuna, mas um deles, acho que foi o primeiro, falando que a energia está para onde você direciona o seu pensamento. É o segundo. Segundo. Então, se você direcionar o seu pensamento para, meu Deus, carta do enforcado, que difícil, tô preso aqui, não tenho... É isso que vai acontecer na sua vida. Se você direcionar para... A gente ia querer viver na carta do Sol, a gente ia querer viver na carta da deusa da guerreira, né? Da energia, da força. Imperador, imperatriz. A gente ia só querer essas coisas. Só cartas não controversas. Mas pensa bem, até uma pessoa que vive o tempo inteiro no Sol, né? Ai, Sol é uma carta linda, quer dizer que tudo vai dar certo. Pensa uma pessoa no deserto andando no Sol. A coisa mais forte no deserto é o Sol. Então, né? Às vezes a gente não precisa de uma sombra para caminhar. Perguntar para o Ícaro o que ele acha do Sol, não vai gostar muito, né? Pois é, morreu, né? Caiu eu de nunca lá. Caiu tudo, né? Esqueci, quando eu fiz o curso do Tarô Solaris, o meu Power Link do enforcado, ele nunca me deu essa sensação de estar preso. Tudo. Não, justamente até por a gente estar preso e não enforcado, a gente está seguro. O que a gente precisa fazer mesmo é olhar a vida de outra maneira
E você vê que ele está até com a cabeça iluminada quando ele está assim. É verdade. Quer dizer, ele está seguro, ele tem que ter aquele momento para Vamos pensar. perguntar no chat, quem que está aí que já fez o curso Tarô Solares? O curso Tarô Solares é um curso incrível, é um curso meu, que é um curso de formação para tarólogos, porque eu faço um estudo comparado entre diversas mitologias e religiões, filosofias, falando das cartas do tarô. É muito legal. Assim como as cartas iluminadas do Verdade, Tarô Solares. Fátima. Essas cartas lindas você pode comprar. E olha que você compra as cartas iluminadas e ganha 22 leques. É verdade. Haja calor, né? Leques, abanadores. Haja calor, né? Hoje foi assim. Brincadeiras à parte, eu não sei... Ele falou comigo. Eu não sei se a tradução do tarô para o português veio do francês ou veio do inglês. Se foi do inglês, eu não sei, eu não falo francês, mas do inglês, hanging pode ser preso ou hang pode ser de enforcado também. Talvez aí tenha se perdido na tradução. Pode. Porque, por exemplo, em Portugal eu sei que eles falam dependurado, eles não falam enforcado. Né? Quem é de português e está assistindo a gente vai confirmar isso. Então eu acho que é mais apropriado falar dependurado do que falar de repente enforcado. E aí, meus amores, assim, nós vamos cruzar as informações. Por quê? Porque você comprando o curso do Ho'oponopono, que é bem legal, né? Tá num valor bem legal, você pode comprar também o oráculo terapêutico do Ho'oponopono. E eu amo ler as cartas juntas. Vocês perceberam, né? Que ela curte. Né? Porque você está fazendo toda uma história, você está vivendo todo um processo seu de meditação, de oração, de Ho'oponopono. E aí, o que você pode perguntar para você? O que eu preciso mudar? Qual atitude que eu tenho que ter? Qual atitude que vai ser boa para mim? E aí você tira uma carta, que hoje estou sem óculos, Fábio, você que vai ter que ler. Tem problema, eu leio, só vim pegar mais chá. Você tira aqui, uma carta tá me pegando aqui, que fala de como está a sua energia, qual é a atitude que você precisa ter. Então eu vou tirar para o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então pensa aí, eu sou grupo 1, a MS vai atirar uma atitude para mim que sou do grupo 1. Só uma questão, desculpe, só uma questão de ordem, né? Primeiro vai ser feita essa leitura das 3 cartas. Isso. E depois vai ter, para concluir o live, a oração Kahuna do Perdão. Então vamos lá. Grupo 1. Grupo 1, são 56 atitudes. Qual é a atitude? A atitude recomendada para o grupo 1, atitude aberta. A atitude aberta, além de expor você para o mundo, também permite que o mundo se coloque para você com outras oportunidades, além daquilo que você conhece. Você está pronto para ter uma atitude aberta? Olha como casa a atitude do grupo 1, atitude aberta, com a leitura do enforcado. Você acabou de falar isso. E eu escolhi grupo 1 para mim. E eu imagino que você queira que eu leia, né? Qual é a atitude aberta? Que número é? Deixa que eu leio para você. Que número é? 30. Tá. Então aí você pode, se você comprar o oráculo do Ho'oponopono terapêutico, né? Você pode baixar esse livrinho. E a Fátima, como é esperta, não sei se ela já fez isso para mim, mas a gente pode pôr no celular. Então você vê, você não precisa ter o livro. O produto você é em PDF, né? Você baixa, aí você manda imprimir. Eu recomendo que você vá numa gráfica, porque é mais simples e mais fácil. Bonito, fica super bonito. Fica bem bacana, fica um baralho com uma qualidade normal. E aí você pode escolher se você quer ter o guia na mão, porque você gosta de segurar o guia, de ter ele na mão, ler, né? Anotar, riscar, grifar, essas coisas todas. Ou se você prefere ter no celular, que dá para fazer quase tudo isso, mas se eu falar aqui, a gente vai ficar bravo. Então você atitude pode ler aberta. lá mais para baixo, senão você vai repetir a mesma coisa. Continua mais por aqui, ó. Eu sei. Então pode ler aí. Posso ler? Pode. Obrigado. Eu mando nele, Manda. né? Tenta mandar. Bom, quem manda mesmo. Enfim. Muita gente, por medo da mudança, acaba se fechando em suas próprias verdades. Olha quanta relação com o que você falou. Tô tendo que ouvir tudo isso hoje. Trata-se de autoproteção e de uma grande insegurança. É verdade. Ter uma atitude aberta significa receber, aceitar coisas da vida que você ainda não conhece. Para aqueles que têm medo dessa atitude aberta, eu pergunto, será que aquilo que você não conhece é ruim? Como você lida com o novo? Como que você lida com as incertezas? E assim, cada uma das cartas... E aí o texto continua, tem um texto enorme, tá? Não vou deixar o Fábio ler aqui, porque a gente já tem a oração. Mas é legal,
Porque você vai ler e você vai começar a pensar em você. Como é meu comportamento? Eu não falei hoje no live inteiro que a gente tem que observar os nossos pensamentos, observar a nossa forma de olhar. Isso que os kahunas ensinaram, que a gente tem que observar. Agora vamos para o grupo 2. Quem é grupo 2? Pessoal mentalizando, então. Mentalizando, escreve no chat, grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. Qual é o seu grupo? Então, grupo 2. Saiu uma atitude franca. Atitude franca. Ter uma atitude franca nem sempre é fácil, principalmente se você tiver que falar uma verdade dura para alguém. Porém, uma atitude franca pode ser muito necessária para fazer a vida andar. O Ho'oponopono te ensina a ser franco, mas com amor. Deixa eu ler que aqui. Eu acho que tem a ver também, não precisa ler esse, Não? que tem a ver também com abertura, né? A pessoa tem atitude aberta e esse aqui é atitude franca. Para mim faz muito sentido juntar as duas. E agora nós vamos para o grupo 3. Qual era você? 3? Se eu te disser que eu não pensei em escolher grupo, porque eu fui lá buscar o chá porque minha garganta tá doendo, você vai acreditar? Esqueci mesmo, dessa vez eu esqueci. Puxa vida, Fábio. Falhou, hein? Então os 3 são para você. Que seja. Pode tirar uma, vai. Ih, o grupo 3 sou eu? Gente, o meu é 3. Vou fazer o melhor possível, tá? Se você sair ruim, por favor, não briguem com o mensageiro. Não tem. O mensageiro dá sorte. Tá tudo bem. Grupo 3. Grupo 3, atitude orientadora. Ter uma atitude orientadora tem a ver com você assumir o que sabe, o que pensa, o que usa na sua vida e ajudar outras pessoas nesse caminho. Não tenha falsa modéstia. O que você sabe e faz é um bom exemplo. Eu acho que eu tirei o grupo 3. Tirou. Hein? Hoje você estava, se você pensar hoje no live aqui, você ficou o tempo inteiro dentro dessa atitude orientadora, né? Eu senti Ficou isso. assim, me direcionando, ajudando a explicar aquilo que eu estava explicando, trazendo as histórias. Você estava bem na atitude orientadora. Muito então, é isso. Agora nós vamos para a nossa oração. Isso. Né? Vamos fazer a oração. Então, vou pedir para você entrar muito forte nessa oração, porque isso vai ser bem legal para você. Espera aí. E você pode fazer comigo, que a gente vai fazer com uma forma de oração. Vou pedir para todos ficarem de pé. Acho tão bonito quando a gente faz as pazes com o enforcado, né? O grupo aqui fez as pazes com o enforcado. Uma leitura muito construtiva. Tá tudo bem. Uma das melhores que você já fez. Aprendemos mais uma etapa. E tudo começou com um abano. É verdade. Ele avisou que vinha, né? O enforcado avisou que vinha. Falou assim, opa, olha, eu vou lá com esse grupinho aí. Esse povo aí precisa se melhorar. Então, respire fundo. Pode esfregar as mãos. Quando a gente esfrega as mãos, a gente traz a energia para nós, para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso coração. Então, vá acalmando o seu coração, sinta que a sua respiração está mais leve, respira fundo, solta o ar, e agora você fecha os olhos e vai acompanhando comigo a oração. Então, você diz para Deus assim, Deus, buscando eliminar os bloqueios que me atrapalham a minha evolução, eu dedico agora alguns momentos para perdoar. Então, a partir desse momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, me machucaram ou me causaram alguma dificuldade. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu perdoo sinceramente quem me rejeitou, quem me entristeceu, quem me abandonou, me humilhou, me amedrontou ou me iludiu. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Entra nessa energia. E eu perdoo especialmente quem me provocou, até que eu perdesse a paciência e acabasse reagindo agressivamente, para que depois eu me fazer sentir culpa, vergonha e simplesmente me sentir inadequado.
Então, para quem provocou essa raiva em mim, e para tudo isso, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Porque eu sinto a necessidade de me sentir livre da necessidade compulsiva de sofrer, livre da obrigação de conviver com pessoas e ambientes que diminuem a minha luz. E eu inicio agora uma nova etapa da minha vida em companhia de gente mais positiva, cheia de boas intenções, gente amiga, saudável, alegre, próspera, iluminada. Eu atraio para a minha vida gente preocupada em melhorar a qualidade de vida de todo o planeta, porque nós compartilhamos entre nós sentimentos nobres, aprendemos uns com os outros e trazemos no coração a ideia de unidade, paz e amor. E assim nós nos conectamos ao Ho'oponopono iluminado. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que eu possa perdoar a todos, e todos possam me perdoar. Que eu possa amar a todos, e todos possam me amar. Que eu possa amar e perdoar a mim mesma. Que nós possamos amar e perdoar uns aos outros. E assim eu me entrego ao Criador. Obrigado, obrigado, obrigado. E aí eu quero saber como você está se sentindo. Escreve no chat se você conseguiu acompanhar essa oração aqui comigo e as meninas vão acompanhar os comentários com você. Eu quero saber como é que você está se sentindo e como é que está a sua energia. E aí, meu amor? Acho que foi forte, né? Fui longe, nem... Foi longe? Foi? Fez uma viagem? Fiz uma viagem. Muito forte bem. Mesmo. É isso. A gente tem todo esse poder dentro de nós e você pode usar tudo isso que a gente está ensinando para que você tenha uma vida melhor. Você tem que acreditar que essa vida é possível, que você pode fazer as mudanças e não tenha medo de investir, de assumir compromisso, de fazer o curso, de ter os resultados, de ir em busca disso. Porque a gente tem que buscar. A gente não pode ficar acomodado achando que as coisas virão até nós. A gente tem que fazer a nossa parte. Coloca em prática, né? Todos esses princípios que a MS comentou, são 7. Pode ser que você não consiga fazer tudo de uma vez, aliás, provavelmente não, né? Mas vai pensando e refletindo sobre isso, né? Muito bem. Queria só lembrar também, né, que quem adquiriu o curso Ho'oponopono Iluminado também tem a oportunidade de adquirir o livro de ouro. É verdade, deixa eu pegar aqui. Do Ho'oponopono. Isso, esse livro eu tenho como autora da editora Madras, né? E eu estou fazendo disponibilizando para os meus alunos com um autógrafo e uma aula sobre a fraternidade branca e o Ho'oponopono. É uma quantidade então, limitada, né? Porque foram realmente exemplares da autora. Não sei quantos tem ainda, a Fátima deve estar diminuindo, eu imagino. Então, enquanto estiver disponível, a gente vai estar colocando com a opção da compra depois. Você não vai ter oportunidade mais de ter esse livro autografado, a não ser que você encontre com a MS num evento, alguma coisa assim. E também essa aula especial, né, que faz o sincretismo do Ho'oponopono com os mestres da Fraternidade Branca. Uma aula muito bacana. Amores, muito obrigada por hoje. Muita luz para você, que você tenha uma semana excelente, abençoada e que a nossa carta, né, do enforcado, ela sirva sempre para você falar assim, o que será que eu tenho que ver diferente na minha história nessa semana? Porque a vida está pedindo que eu veja algo diferente. E assim é que a gente segue. Muita luz para você, muito amor no seu coração e namastê!